Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao último episódio dessa série chamado Mapa Paranista. E finalmente, vou lançar o episódio aqui para falar do Paraná Clube. Lembrando, para quem não acompanhou os últimos episódios, essa é uma pesquisa que eu fiz nos últimos anos e que eu intitulei ela como Mapa Paranista. E a ideia aqui é apresentar para vocês, identificar e contextualizar os locais que foram historicamente importantes aí para a formação tanto do Paraná Clube quanto também de todos os seus clubes antecessores, né? E eu estou me referindo aqui a apresentar para vocês os estádios, os campos de treinamento, as sedes sociais, também algumas sedes administrativas e alguns espaços aí que foram simbolicamente importantes aí para todos esses clubes. Lembrando, que o Paraná Clube tem a sua fundação em 1989, porém essa história ela é muito mais antiga, né? Ela remete aos anos lá de 1914, quando você tem o surgimento dos primeiros clubes dessa, digamos, árvore genealógica aí do Paraná. Beleza? Então, para quem não acompanhou os últimos episódios, eu lancei uma série aí de 9 episódios anteriores. E o primeiro episódio em que eu fiz uma introdução sobre essa pesquisa e também uma introdução sobre as fusões. Então, eu sugiro que vocês assistam. Depois eu lancei uma sequência, falando de todos os locais aí que foram importantes para os clubes, em que eu separei ali principalmente, os episódios em que eu falei sobre o Britânia, sobre o Palestra Itália, o Ferroviário, sobre o Colorado, depois eu falei sobre o Savoia, o Água Verde e também o Pinheiros. Então, eu acho que se você não assistiu, que vocês assistam lá, porque ali tem informações bastante completas sobre esses clubes. Tá bom? Então, o episódio de hoje a gente vai falar sobre o Paraná Clube. Para quem não me conhece, meu nome é Kazuma Oski, eu sou arquiteto, urbanista e também sou paranista. E fiz essa pesquisa, me dediquei aí nos últimos meses e resolvi apresentar para vocês aqui para que a gente possa, de certa maneira, manter viva, uma memória histórica aí, tanto do Paraná Clube, dos seus clubes também que formaram, e também da própria cidade de Curitiba, porque contar essa história aqui do Paraná é também falar um pouco sobre a história do futebol paranaense, e principalmente a história do futebol em Curitiba, mostrando também a evolução da própria cidade, Então são áreas de conhecimento que eu tenho assim, muito interesse e também uma paixão muito grande. E então, dando início aqui, a esse episódio do Paraná, a fundação tem a data, no dia 19/12/1989 e o apelido aqui como Tricolor da Vila. Opa, deixa eu voltar aqui. O Paraná foi campeão paranaense, em 91, depois em 93, 94, 95, 97, 96 e 97, fechando a série histórica ali do pentacampeonato. Depois também voltou a ser campeão paranaense em 2006. Referente ao Campeonato Brasileiro, foi campeão brasileiro da Série B em 92 e também no ano 2000, quando o nome do Campeonato Brasileiro era da Copa João Avelange, o módulo amarelo, mas que nos dias atuais é como se fosse também aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui está o mapa, então, do Paraná Clube, que são os locais que eu vou apresentar para vocês aqui, Então tem alguns locais aqui simbólicos aí na pré-fundação, digamos assim, onde aconteceram algumas reuniões bastante importantes. Depois também as propriedades da fusão, Então, quais foram os patrimônios somados, quando houve a fusão do Pinheiros com o Colorado, E também alguns outros estádios e CTs aí que foram importantes aí durante toda essa trajetória. Vale lembrar aqui que todos esses estádios eu já me aprofundei mais, contando todas as suas histórias, as origens, como que surgiram, os recortes de jornais antigos, todo assim um panorama geral, sobre esses espaços, eu já falei nos seus clubes específicos, Então, só para citar para vocês aqui, o estádio Dorival Brito e Silva eu falei no episódio do Ferroviário, o estádio Ayrton Coelho Queiroz eu falei no episódio do Pinheiros, o Paula Soares, no episódio do Britânia, a sede da Kennedy, eu falei no episódio do Água Verde e também do Pinheiros. A sede social do Tarumã, eu falei no episódio do Palestra Itália. A sede campestre, de Quatro Barras, o atual CT Ninho da Gralha, eu falei lá no episódio do Água Verde. E também o terreno de Guaratuba, eu citei isso também no Colorado, quando houve a fusão, para dar início ao Colorado. Correto? Aqui na direita tem um mapa, então explicando, localizando, essas legendas que eu coloquei aqui. Então, onde aconteceram, algumas reuniões importantes. Aqui, as sedes também, do Paraná e que foram
oriundas aí das fusões. Então aqui está a distribuição desses espaços aqui no mapa de Curitiba, né? Então, lembrando, né, que o Paraná Clube, apesar de ter a sua origem aí em 89, né, são mais de 110 anos de história. Então, essa distribuição aí também pelo mapa de Curitiba é bem abrangente, né, como a gente pode ver. Aqui, esse é um organograma que eu já apresentei para vocês lá no primeiro episódio, tá? Então eu não vou me aprofundar aqui novamente. Quem não assistiu, eu peço que assista lá no primeiro episódio, em que eu explico exatamente como que foi, digamos assim, explico todos esses símbolos, né, e os nomes aqui dos clubes para dar origem à final aqui ao Paraná Clube. Lembrando, né, que quem produziu isso aqui foi o pessoal do Museu Paranista. Então eu peço que vocês acompanhem eles lá no @museu.paranista no Instagram. E então esse aqui é só digamos assim, é o organograma que eu achei mais assertivo em relação a toda a história das fusões, tá? Mas aqui eu me permiti também fazer um resumo, né, dessas fusões, só para contextualizar um pouco, para facilitar a compreensão dos espaços que eu vou falar hoje também, né? Então, aqui falando a respeito da Ala Azul, né, do Parque do Pinheiros, em que você tem o primeiro clube que surge ali em 1914, que é o Savoia, depois o Água Verde em 44 e o Pinheiros em 71. Eu coloquei um símbolo de igual aqui, porque na verdade é basicamente o mesmo clube que tem a sua origem em 1914, mas que foi sofrendo diversas alterações de nomes, né? Mas é como se fosse o mesmo grupo de pessoas que teve uma certa continuidade, tá? Então, às vezes, né, fala assim, foi uma série de fusões aqui pelo lado do Pinheiros, mas ao meu entender, assim, na verdade foi só uma sequência com alterações de nomes, tá? Já na ala vermelha aqui do Colorado, a gente realmente tem a fusão, né, do Britânia, do Palestra Itália e do Ferroviário. Esses três clubes se unem e dão origem, então, ao Colorado em 1971. E aí, por final, né, o Pinheiros e o Colorado se juntam, fazem a fusão e dão origem ao Paraná Clube em 1989. E como que surge, né, efetivamente essa ideia de criar um novo clube e fazer essa fusão entre os dois clubes? Então, após o Campeonato Paranaense de 88, o publicitário e colorado, né, o Zeno José Otto, que atendia, né, a empresa do pinheirense Valdomiro Perini, eles nessas conversas informais aí sobre futebol, decidem fazer uma pesquisa até, né, para ver o potencial de crescimento da torcida do Pinheiros, tá? Porque o que acontecia na época? O Pinheiros, ele formava times bastante competitivos, sendo campeão ali na década de 80 por 2 vezes e também alguns vice-campeonatos. Tá? Já o Colorado tinha uma torcida mais expressiva, né, já que vinha proveniente da fusão ali do Ferroviário, do Palestra Itália e também do Britânia. Porém, tinha enormes dificuldades de manter o seu time profissional, né? Então, eles nessas conversas ali entre os dois, né, surge essa ideia de talvez criar um novo clube unindo todas essas duas potências que existiam na época, né? E aí é relatado, né, que houveram diversas reuniões sigilosas que aconteceram ali no escritório do Zeno Otto. Até o próprio Carneiro Neto, né, no livro Voo Certo, ele descreve que o escritório ficava na Avenida Vicente Machado. Eu confesso que ainda não descobri a localização exata ali. Eu sei que ficava, né, no bairro do Batel, mas eu não descobri ainda exatamente onde ficava esse escritório. Eu sei que o Zeno teve o escritório em alguns lugares, né? E eu sei que teve um escritório ali perto dessa época, ali na rua Francisco Rocha, que fica no mesmo bairro do Batel, mas eu não consegui confirmar ainda exatamente onde que ficava essa da Vicente Machado, tá? De qualquer maneira, essas reuniões foram acontecendo e a ideia do Paraná Clube começou a amadurecer. Tanto que houve aqui uma reunião, eu acho que talvez seja uma das mais importantes, que é a chamada Reunião dos 12, que aconteceu numa casa no Barigui. Essa reunião ela foi organizada pelo Zeno José Otto, que ali que reuniu, né, o pessoal na sua residência, e ele convidou, né, 6 integrantes do Colorado e 6 também representantes do Pinheiros, né? Então, formando, digamos, essa reunião dos 12. E o objetivo ali era apresentar, né, um estudo inicial, né, a respeito das cores, dos símbolos e da camisa do novo clube. E nessa reunião, uma coisa que ficou bastante clara ali, né, que foi de certa maneira unânime, era caso essa fusão desse certo, que o nome, né, Paraná Clube aí, realmente seria o nome desse novo time que poderia surgir. E aqui, né, um relato até meio pessoal, assim, do desafio que foi encontrar essa casa, porque quando eu li, né, a respeito, assim, lia nas histórias, né, do Paraná Clube, que houve essa reunião na casa do Barigui, né,
E eu sempre fiquei muito intrigado aonde que ficava essa casa, né? Tanto que eu consegui contato ali com o ex-presidente, né, o Hernani Buchmann, e também com alguns integrantes da família do Zeno Otto, que me confirmaram, né, essa residência. Então era uma residência da família que ficava ali na rua Doutor Aloysio França, bem próximo então ao Parque Barigui. Para situar vocês aqui, você tem o Parque Barigui, aqui onde está o Museu do Automóvel, aqui nessa parte de baixo. E aqui seria como se fosse a parte dos fundos do Barigui, né? Onde você tem aquela chaminé bastante histórica ali. E a Doutora Aloysio França é uma rua sem saída aqui, que acaba, digamos, aqui nessa parte final, onde você tem o bosque também do Parque Barigui, né? Mas aí seria essa casa aqui, ó, nesse círculo vermelho, tá? E aqui, ao meu entender, assim, né, pelo que eu pesquisei, né, e as informações que eu consegui coletar, eu acho que simbolicamente foi nessa casa que surge o Paraná Clube, né? Surge a ideia do Paraná Clube, porque como muitos dizem, né, que o Zeno Otto foi um dos primeiros caras a pensar a fusão do Paraná. Então, eu acho que nessa residência, né, em que surge essa primeira origem do Paraná. Aqui eu trouxe uma foto aérea já de 1990, né, para entender um pouco desse contexto, né, em que o Zeno Otto vivia ali, né, e morava. Então você tem aqui a Avenida Cândido Hartmann. Aqui está o Parque Barigui, né? Aqui aquele estacionamento, a Casa Amarela, aqui nessa parte de baixo. Aqui o Museu do Automóvel. E aqui a Rua Aloysio França. Opa, aqui ó, que faz aqui. E aqui está a residência onde o Zeno Otto morava. E essa, então, seria uma foto da casa, né? Uma foto de 2019, em que mostra aqui que é uma casa de tijolinho, com 2 andares, né? Então, só que, infelizmente, essa casa ela já foi demolida, tá? Hoje, infelizmente, só tem um tapume ali, mas é a informação confirmada, né? Por pessoas que participaram da reunião e também pela família, né? E até, como disse, né, o próprio Hernani Buchmann, o Zeno José Otto, né, foi o primeiro cara a imaginar a fusão. Então o Paraná Clube nasceu da cabeça dele, né? Tanto que o Paraná Clube depois, eu acho que até após o falecimento do Zeno, faz uma homenagem, né, nas camisas, colocando ele como o primeiro paranista, né? Então eu achei simbólico, assim, a gente conseguir encontrar esta casa, né? E, de certa maneira, referenciar ela como se fosse uma das primeiras origens aí do Paraná. Bom, as reuniões, né, foram seguindo até que em setembro de 1988 há também uma outra reunião bastante famosa que é a chamada reunião do guardanapo, né, em que aconteceu no restaurante Veneza, no bairro Santa Felicidade, na Avenida Manuel Ribas, número 6.860. E o resultado desse encontro, né, ficou aqui registrado neste guardanapo, né, que é bastante simbólico, em que você tem aqui, ó, o nome, né, Paraná Clube, a camisa, né, tricolor, então azul, vermelho e branco, juntando, né, o azul do Pinheiros, o vermelho do Colorado e o branco, né, promovendo essa união, o local, né, que seria aqui a Vila Capanema, os símbolos, né, a águia dourada e a araucária, né, o pinheiro. A águia dourada, né, que depois foi alterada, né, felizmente aí para gralha azul, né, que eu acho que tem uma relação muito mais direta, né, com o estado do Paraná. E aqui o slogan, né, como o poder da realização. E aqui tiveram as 5 rúbricas, né, dos participantes. Na verdade, aqui tem 5, né, mas eram 6. Então, um acho que acabou saindo mais cedo aí. Mas da parte do Colorado, né, participaram o Darcy Piana, o Deli Macedo e o Raul Trombini. E da parte do Pinheiros, né, o Jorge Celestino Buzo, o Aramis Tissot e o Ocimar Bolicenho. Então, acho que esse guardanapo aqui também, né, é bastante importante aí para todos os paranistas, né. E aqui está a localização, né, desse restaurante Veneza, lá no bairro de Santa Felicidade. Para quem conhece lá, né, ele tem um castelinho ali meio medieval, assim, bastante histórico ali. E aqui também, né, só para localizar aqui no mapa, né, você tem a rua Manuel Ribas, aqui a Saturnino de Miranda e aqui atrás a rua Via Vêneto, né? Então aqui é aqui onde fica esse restaurante Veneza. Bom, algumas reuniões, né, depois ali do restaurante Veneza foram sendo aprofundadas e depois teve toda a parte, né, de produção enfim, dos documentos oficiais, né, para que realmente a fusão pudesse ser oficializada. Aqui eu já separo, então, né, alguns recortes de jornais relatando a fusão, né? Lembrando, né, que houve uma assembleia geral, né, dos sócios, tanto do Pinheiros para o Colorado, para votarem, né? Então, houve a votação na Vila Capanema e também na sede da Kennedy. E aí, em definitivo, né, você tem a fundação do clube em 19 de 12 de 1989, que também, né, coincide com a data
da emancipação política do estado do Paraná, né? Então tem essa coincidência aí do clube surgindo na mesma data. Aqui os recortes de jornais, né? Então a fusão entre Pinheiros e Colorado é votada hoje. Aqui também, né? O Correio de Notícias aqui, ó, Paraná Clube e a realidade, né? Já no dia seguinte. Deixa eu dar um zoom aqui. Então aqui, ó. E deu certo a fusão. Nem havia maneira de não dar, bastando que um mínimo de bom senso fosse usado. Corretíssimos os pinheirenses e colorados que fizeram tudo muito certo, sem tentativa única de aparecer, mas visando realmente a criação de uma grande potência esportiva, né? Então, aqui, né, o relato dos jornais realmente parecia uma coisa bastante acertada, né? Aqui também, ó, o relato aqui, ó, a força maior dessa fusão seria o patrimônio do novo clube. Né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, também, né? Então ele faz a descrição aqui de todos os estádios, né? O estádio do Dorival Brito Silva, as sedes do Palestra e do Britânia, né? Entre outras aqui. E aqui, né, também descrito aqui, ó, nascendo assim o maior clube esportivo da América do Sul. Eu já vi gente que contesta assim, se era o maior da América do Sul, né? Mas realmente era um dos maiores do Brasil, assim, em termos de patrimônio, né? Mas enfim, então, esse relato aqui. E os patrimônios da fusão, né? Só para deixar descrito aqui. Vou dar um zoom aqui. Então você tem, né, o estádio Dorival Brito e Silva, Vila Capanema, o Ayrton Coelho Queiroz, né, a Vila Olímpica do Boqueirão, o estádio Paula Soares do Guabirotuba, né, onde fica o atual no bairro Jardim Botânico, o Parque Social e Recreativo Oreste Está, a chamada sede da Kennedy, a sede do Tarumã, né, o antigo Palestra Itália, sede campestre em Quatro Barras e o terreno em Guaratuba. Tá? Aqui, outro recorte aqui também da fusão aprovada, né? Surge nova força do Paraná Clube, da Gazeta do Povo, do dia seguinte aqui. Também fala, né, a respeito do patrimônio que tá sendo unificado. E aqui também, né, ele fala a respeito das votações, né? Aqui, ó. Assembleias aqui ontem, na Vila Guaíra, na Vila Capanema, foram 1.078, 79 pinheirenses, 348 colorados, sendo que 86 votaram contra, né? E, enfim, eles falam que, pô, não tinha como não dar certo, né? Até eles colocam aqui, ó, chegou-se a imaginar também algum foco de resistência na ideia do âmbito pinheirense, provavelmente em razão da existência de associados atleticanos e curitibanos, né? Porém, isso não aconteceu apenas com 86, menos de 10% do pessoal que foi contra, né? Porque isso também, né? Como o Pinheiros era um clube esportivo, então você tinha, na verdade, torcedores, um clube social muito grande, né? Então você tinha a presença de diversos torcedores de diversos outros clubes, né? Não necessariamente só do Pinheiros, né? Lembrando, né, que a torcida do Pinheiros não conseguia crescer, né? Mas aqui também detalha um pouco mais toda essa questão das sedes, né? Aqui eu separei as fotos aéreas, então, de 1990, para que a gente pudesse ter uma noção maior de como que eram os estádios, né? E, enfim, os locais que eu vou falar aqui, quando o Paraná Clube surgiu, né? Então, em 1990, ali, 89, 90, quando você tem o surgimento do Paraná Clube, eu resolvi conseguir, né, essas fotos históricas, e aí próximo à década de 90, para que a gente tenha um panorama de como o Paraná Clube assumiu todas essas sedes. Lembrando aqui que eu já falei sobre quase todos esses espaços nos episódios anteriores, tá? Então, eu aqui vou falar deles de uma maneira um pouco mais simplificada, mais vinculadas ao Paraná Clube, mas quem não assistiu, eu peço que assista aos episódios anteriores, porque lá eu detalho, né? Assim, mais questões históricas, com recortes de jornais falando sobre a inauguração, sobre como surgiu a ideia da construção de alguns espaços e também alguns eventos importantes que aconteceram, né? Então, falando aqui, né, quando fala aqui, ó, por exemplo, sobre a Vila Capanema, eu já falei, já detalhei bastante isso lá no episódio do Ferroviário, né? Falando aqui, né, sobre a Vila Capanema, é um estádio que foi inaugurado em 23 de janeiro de 1947 e que foi propriedade inicialmente do Ferroviário, tá? E depois passou a ser do Colorado, né? Lembrando que esse estádio foi um estádio que foi a sede da Copa do Mundo de 1950, né? Então, um estádio bastante importante para a cidade. E também foi, no seu surgimento, né, em 1947, ele foi tido ali como o terceiro maior estádio do Brasil, né, perdendo apenas para o Pacaembu e também para São Januário, no Rio de Janeiro. Então ele era o chamado Colosso da Vila Capanema, né, porque além do estádio você tinha parte de piscinas, espaços para
quadras poliesportivas para os outros esportes, também concha acústica, enfim, era um complexo esportivo bastante grande e bastante relevante para a época, tá? O Paraná Clube, né, quando assumiu, então foi o principal estádio utilizado para mandar os seus jogos e foi o local onde aconteceu o primeiro gol, né, oficial do Paraná, né? Foi o gol do Sérgio Luiz no dia 11 de fevereiro de 1990. Então, quem for lá na arquibancada social da Vila Capanema tem lá, né, uma placa, gol histórico aqui, na data, né, do Sérgio Luiz do Nascimento. Sérgio Luiz Nascimento, jogo Paraná e Cascavel. E foi aqui também, né, o local do título paranaense de 1993, tá? Então aqui, né, foi inicialmente propriedade do Ferroviário e depois passou a ser propriedade do Colorado também. Já o estádio Ayrton Coelho Queiroz, né, a Vila Olímpica do Boqueirão, aqui também, né, uma foto aérea de 1990. Então você tem aqui o estádio, aqui você tinha alguns campos de treinamento, né, a parte de algumas edificações também aqui, e do outro lado da rua aqui você tinha a parte de piscinas, né, e parte de churrasqueiras também. Então é um estádio que ainda está de pé, né, e que foi era propriedade do Pinheiros, tá? E que foi inaugurado no dia 7 de 9 de 1983. E que inicialmente, para o Paraná Clube, servia mais como parte de centro de treinamento da equipe principal, tá? Evidentemente que teve alguns jogos que o Paraná mandou lá, né? E também, né, foi emblemático porque foi o local dos títulos paranaenses de 1994 e também de 1997, tá? Infelizmente, né, essa parte das piscinas aqui está abandonada, ela chegou aí a leilão, né, mas há um embrólio ainda em relação a essa questão. E o estádio, ele atualmente não tem condições para receber jogos, né? Até estava sendo reformado ali para poder, mas inicialmente até, acho que se eu não me engano, as categorias de base do Paraná Clube estão utilizando ali para algumas atividades. Aqui, né, o estádio Paula Soares, no Guabirotuba, que foi inicialmente propriedade do Britânia, né, era o antigo estádio Paula Soares do Guabirotuba, que era o bairro ali da época, né, e foi inaugurado em 6 de 6 de 1965, tá? E depois também passou a ser propriedade do Colorado, tá? Para situar vocês, né, aqui tá... porque esse estádio já foi demolido, né? Então aqui é a Avenida das Torres, aqui é a linha verde, né, a antiga BR-116, e o espaço do estádio era todo esse aqui, ó, bem nessa esquina, né? Atualmente é onde você tem o Atacadão e a Decathlon, né? Então aqui você tinha o campo de futebol, aqui tinha uma arquibancada coberta e aqui ficava um ginásio aqui também coberto, tá? Esse estádio, ele não foi, assim, ele foi pouco utilizado pela equipe principal do Paraná Clube, né? Servia para alguns treinos da base, né? Então eu detalhei mais esse estádio lá no episódio do Britânia. Mas eu lembro, né, quando eu fiz base aqui no ano de 1994, eu cheguei a treinar um pouco nesse estádio aqui. Então, era um terreno bem grande, né? E que, infelizmente, o Paraná acabou vendendo, né? E hoje já foi totalmente demolido. Até não ficou nenhum resquício ali do estádio, né? De nada que havia na época. A sede social aqui, né? Social Parque Recreativo Orestes está na Kennedy. Ela foi propriedade do Pinheiros, né? Inicialmente, na verdade, foi propriedade do Água Verde, né? Porque inicialmente ali foi o estádio do Água Verde, né? Então era o estádio Orestes Está, o apelidado de Fortim, e que havia sido inaugurado em 15 de 8 de 1953 e que depois foi desativado em 1975, tá? Então, essa sede até depois de 75, o estádio que existia ali, né, que tinha uma arquibancada aqui e o gramado ficava mais ou menos nessa porção aqui, ele foi totalmente demolido, né, para dar espaço para que o clube aumentasse a sua parte social, né? Então, com a criação das piscinas, das quadras de futebol, a parte também do salão de festas aqui, né? E também a ampliação aqui dos ginásios, né? Então, esse aqui também é uma... Quando o Paraná assume, né, na década de 90, já era mais essa configuração de um espaço bastante social, né? Já aqui a sede do Tarumã, né, que inicialmente foi propriedade do Palestra Itália, onde existia o estádio, né, que era conhecido como Inferno Verde, né? Então era o estádio chamado Estádio do Palestra, mas que tinha um apelido de Inferno Verde e que havia sido inaugurado no dia 15 de março de 1964. Que depois, né, com a extinção do Clube Palestra Itália, né, com a fusão, né, que deu origem ao Colorado, o estádio acabou sendo acho que desmontado, né, demolido e não sobrou muito, né? Quando o Colorado assume, acho que ele já passa a utilizar essa área aqui como uma área de
espaço, como é que era, uma sede campestre, mais num sentido mais social, recreativo, né? Aqui para localizar vocês, né? Aqui é onde hoje está o shopping Jockey Plaza, aqui está Vitor Ferreira do Amaral, né? E aqui é a sede, né, na década de 90, né? Então aqui existia uma sede aí social, assim, né? Uma parte mais fechada, que tinha parte de piscinas, tinha umas quadras de tênis aqui também, e umas quadras depois aqui, campos de futebol também, né? Então o Paraná manteve também essa sede por alguns anos, mas depois acabou indo a leilão, né? Toda essa sede aqui. E hoje está abandonada lá, né? Aqui é a sede campestre, né? De 4 barras, que inicialmente, né, fazia parte do Água Verde, depois passou a ser propriedade do Pinheiros, e que em 2008 foi transformada no centro de treinamento do Paraná Clube, né? Então, tanto que inicialmente era para receber apenas as categorias de base, por isso recebeu o apelido, né, de Ninho da Gralha. Então, é toda essa área aqui que hoje faz parte do CT Ninho da Gralha, né? Então, você tem a construção aqui de alguns espaços administrativos, e aqui é onde ficam os campos hoje de treinamento, né? Então, atualmente, até o time profissional lá faz os seus treinos, né? Lembrando que essa já não é mais a propriedade do Paraná Clube também. Aqui, acho que outros espaços que acho que também tem uma importância bastante histórica, né, para a memória paranista, que é o primeiro jogo oficial do clube, né, aconteceu no dia 4 de fevereiro de 1990, e foi lá no estádio Major Antônio Couto Pereira, né? Foi um jogo contra o Coritiba, tá? E também aqui no estádio Couto Pereira foi onde aconteceu o primeiro título estadual, né? No dia 8 de dezembro de 1991. Então, foi lá que, né, acho que teve aquelas comemorações bastante emblemáticas, né, dos torcedores invadindo o campo naquele jogo que foi 1-1 contra o Coritiba. E também foi nesse estádio que o Paraná comemorou o título paranaense de 1996, tá? Então aqui tá uma foto aérea aqui do Couto Pereira em 1990. Tá? E aqui tá assim, né, esse pôster aqui do Paraná, né, campeão paranaense em 91, e aqui estão os craques que fizeram parte aí desse jogo, né? Então, né, para quem lembra, né, desse jogo aí, foi bastante emblemático, assim, né, como o primeiro título ali do clube que surgia, né, como essa grande potência realmente, e aí que deu continuidade, né, na década de 90. Um outro estádio bastante utilizado pelo Paraná foi o Pinheirão, né? Na década de 90, ele mandou alguns jogos lá, e né, tanto que foi o local do campeonato quando o Paraná, né, foi campeão paranaense em 1995 e também no ano de 2006, tá? Nos anos 2000, o Paraná havia firmado um acordo, né, de 100 anos com a Federação Paranense de Futebol, que era então proprietária do estádio, né? E o acordo previa inicialmente, né, o pagamento de 10% de toda a renda à Federação Paranaense de Futebol. Lembrando, né, que esse estádio aí ele foi idealizado lá em 1956, né, mas depois de diversas alterações de projeto, ele só tem as suas obras iniciadas na década de 70, né? Lembrando que inicialmente ele tinha uma previsão lá de uma construção de um mega estádio, realmente, né, para cerca de, acho que era 100, não sei se 105, 100 mil, 150 mil, 180 mil pessoas, assim, então era algo realmente muito grande, né? Mas a ideia era que todos os clubes aqui da capital pudessem utilizar esse estádio, né? Mas devido a diversos problemas financeiros e alterações de projeto, as obras foram interrompidas e o estádio só foi realmente inaugurado em 1985. Ainda meio que inacabado, né? Eu lembro, para quem frequentava lá o estádio Pinheirão, lembra que ele parecia que estava quase que sempre em obras, né? E a última partida que o Paraná realizou nesse estádio foi no ano de 2006, quando ele volta, né, retorna para Vila Capanema, e a última partida oficial foi realizada em 2007. Lembrando, né, que depois a Federação Paranaense de Futebol teve diversos problemas, né, e esse estádio precisou ir a leilão, né? Tanto que atualmente ele está abandonado e muito provavelmente até o governo do estado tem um interesse em demolir ele e fazer um outro tipo de construção lá. Aqui tem alguns recortes, né? Aqui, ó, dizendo de jornal, né? Dizendo aqui, ó, iniciada a terraplenagem na área destinada ao Pinheirão, né? Isso aqui no ano de 1970, tá? Então, né, dizendo ali que havia o início, né? Essa ideia de você construir. Aqui também, né? O Pinheirão é nosso. Aqui algumas questões algumas promoções lá para ajudar a angariar, né? Dinheiro aí para a Federação Paranense de Futebol.
Então aqui, né, mostrando também um desenho aqui de como poderia ser esse projeto, né, do estádio. Como teve diversas alterações, né, acho que não era muito esse o que foi construído. Aqui também o recorte, né, de 1985, mostrando daí realmente a inauguração, né, Pinheirão agora a realidade. Então aqui a foto não tá de muita qualidade, mas dá para ver aqui, ó, os últimos preparativos para essa inauguração do estádio, né. Para quem frequentou, né, o Pinheirão, lembra que, bom, cada um tem uma memória, né, afetiva até em relação ao estádio, mas era um estádio que você ficava bastante longe do gramado, né, então era assim, as arquibancadas bem longas, né, e bem distantes, assim, então tinha uma outra relação, assim, né, com o campo. Aqui tem uma foto aérea, né, essa aqui a data eu não tenho uma precisão, mas eu sei que é antes de 2002, porque foi quando houve uma reforma bem grande lá no Pinheirão, né? Mas aqui, né, para mostrar um pouco do que eu falei, você tem o gramado, aí você tinha as pistas de atletismo em volta, depois você tinha toda uma área de gramado ainda, o fosso, depois você tinha como se fosse uma área da geral, assim, que era quase plana, né, uns degraus bem baixinhos, e aí depois que você começava as arquibancadas aqui, né, primeiro as arquibancadas inferiores, e depois aqui tinha a parte de camarotes e parte de transmissões aqui de rádio e TV, e depois essa cobertura, essa parte de cadeiras cobertas aqui, né. Então, assim, ficava bem distante, né, a torcida, né. Mas era um estádio que foi utilizado, né, bastante pelo Atlético também, na década acho que de 80, início de 90, depois o Paraná Clube também assumiu, então teve bastante jogos bastante históricos lá, né. Aqui já as fotos aqui após 2002, né, mas também aqui já num período em que ele tá abandonado, tá. Então depois de 2007, né. Aqui dá pra ver, né, que foram as últimas cadeiras instaladas pelo Paraná Clube, que elas tinham as cores, né, do clube, né, mostrando as 3 cores do clube. Ali atrás dá pra ver também a foto do Jockey, né, o campo Jockey Clube do Paraná. Aqui o ginásio do Tarumã, né, e aqui, enfim, todo o estádio que você vê que parecia ainda, ficava meio em obras, assim, né, era uma coisa ainda meio inacabada, né. Mas aqui você vê que já houve a reforma com a aproximação da arquibancada, né, que foi uma mudança bastante importante já, né. Pra quem conheceu a versão antiga e a versão mais atual, né, então você tinha a pista de atletismo, mas você já não tinha aquela geral, né? Você já tinha uma proximidade bastante grande aqui do campo. E aqui uma foto também mostrando aqui, ó, o Centro Poliesportivo Pinheirão, né? Mostrando toda essa parte da cobertura que existia lá. Aqui a foto da Vila Capanema, né, em que em 2003 você houve a criação do Estatuto do Torcedor, que exigia que os estádios tivessem capacidade mínima de 15 mil lugares, né, e também umas outras melhorias que eram necessárias, né. Nesse sentido, a diretoria, né, criou a campanha lá Vila Tá Na Hora, no final de 2005, com o objetivo de reformar e aumentar a sua capacidade, né. Então é nessa reforma que você tem, primeiro, a criação dos camarotes aqui, né, em cima da reta do relógio, que até onde eu sei, assim, foi uma das coisas que mais permitiram, né, digamos assim, a angariação, né, de fundos para a reforma. Depois você teve toda a criação aqui da curva norte, né. Existia uma arquibancada bem pequena ali, acho que tinha, sei lá, uns 6 ou 8 degraus ali, né. E aí depois você tem o surgimento da curva norte, que realmente acho que talvez é o local que o setor do estádio que tem a maior capacidade hoje, né. Então, e aí o estádio é reinaugurado no dia 20 de 2006, né, então após toda essa campanha de arrecadação e da reforma aí, o Paraná sai do Pinheirão, né, e retorna aqui para Vila Capanema, né, que seria o seu estádio de origem, né. Aqui tem uma placa, né, mostrando aqui, ó, estádio Dorival, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Estádio Dorival Brito Silva, projeto Vila Tá Na Hora, né, reforma, revitalização e ampliação, reinaugurado no dia 20 de setembro de 2006. Tá? Aqui estão as pessoas que participaram. E aqui uma foto de dezembro de 2005, né, mostrando aqui alguma parte das obras, né? Então você vê que tem alguns pilares sendo instalados lá na curva. Aqui já tem os pilares e parte de lajes aqui sendo instaladas em cima da reta, né, para a criação dos camarotes. Aqui também uma outra foto aqui mais perto aqui, né, da reta do relógio. Essas fotos aqui fui eu mesmo que tirei lá em 2005, né? Porque, pô, era gerava uma ansiedade, né, na torcida, assim, primeiro de voltar à vila e depois ela ser mais revitalizada. Então eu lembro que a gente tava bastante ansioso, assim.
Aqui a foto já do dia do jogo da inauguração, né? Com a vila toda reformada já, né? E aqui já a foto de 2023, né? Que você já tem ela nos modelos que a gente tem hoje já, né? Com os camarotes, aqui a parte já de pintura, o telão que acaba encobrindo ali o relógio, né? Mas o relógio histórico permanece lá. Aqui algumas alterações, né? Também foram criadas esses acessos aqui dos vestiários, né? Que antes era aqui, ó, lateralmente aqui. E aí depois foi criado esses acessos que dá diretamente ao campo da Vila Capanema. Aqui mais para citar, né, alguns CTs aqui que foram utilizados. Primeiro teve o CT Barcelos Raco, né, entre 2014 e 2015, que fica lá na cidade industrial. Então aqui tinha alguns gramados que o Paraná fazia os seus treinamentos. E o CT Ninho da Gralha, né, que era a antiga sede campestre do Água Verde, e que o Paraná utiliza esse CT no município de Quatro Barras, né. Então tá aqui também uma foto já mais atualizada aqui, com os campos e os gramados aqui do CT Ninho da Gralha. Então é isso, pessoal. Esse aqui seria o mapa, né, de todos os espaços que eu apresentei para vocês aqui. Então, para quem quiser circular também, né, alguns espaços existem, outros espaços já não fazem, né, mais parte do Paraná Clube, ou alguns já foram demolidos, né? Então, por isso que eu achei importante também a gente fazer essa pesquisa, até para a gente manter viva uma memória, né, de todos esses espaços que foram super importantes aí para toda a história do Paraná e também de todos os seus clubes, né, que antecederam ele. Tá? E para a gente, então, encerrar aqui essa apresentação do mapa paranista, eu quero deixar só uma conclusão final aqui, né? Porque eu acho que quando a gente estuda a história de formação do Paraná Clube e de todos os seus clubes antecessores, além dos clubes, também fazer um resgate histórico dessa trajetória do futebol paranaense, né? E principalmente do futebol em Curitiba. Porque como a história do Paraná, né, desde 1914, envolve diversos clubes, com diversas origens, com diversos grupos de pessoas, você começa a compreender também um pouco da evolução do próprio futebol aqui na cidade. E, além disso tudo, né, a própria evolução da cidade de Curitiba, né? Quando a gente percebe que as origens e a manutenção desses clubes, né, a luta pela própria preservação e sobrevivência desses clubes, também ajudaram a moldar muito das características culturais e sociais da própria cidade, né? E o meu objetivo final aqui, apresentando todos esses locais que foram historicamente importantes aí, é que você possa também caminhar pela cidade de Curitiba com um olhar um pouco mais apurado, né? Compreendendo, né, que diversos espaços que a gente passa hoje e que muitas vezes a gente nem sabe a história de tudo aquilo, mas quando a gente conhece um pouco da história, a gente vai passar a olhar a cidade de uma outra maneira. Então, né, os exemplos, assim, alguns locais que a gente olha hoje digamos, entre aspas, né, apenas um supermercado, ali foi um campo de treinamento, ali foi um estádio super importante, né, ali outros edifícios históricos que hoje têm outros usos, mas que em algum momento foi muito importante para um grupo de futebol, né, para um clube de futebol, para um grupo de pessoas que gostaria de se reunir e tornar aquilo uma experiência também social, né? E deste modo aqui, né, quando a gente vai e faz esses resgates históricos, né, que a gente possa manter viva a memória desses espaços, né? E também preservando, né, a rica origem de um grupo de pessoas que com grande esforço e dedicação lutou para preservar e fortalecer a sua própria identidade ao longo do tempo. E o Paraná Clube, né, que tem a sua origem oficial em 1989, mas que com todos os clubes remete aí a mais de 110 anos de história, tem uma das histórias também mais únicas aí dentro do futebol brasileiro, né? Com essa série de uniões e de fusões e de alterações de nomes, né? Então é uma história bastante peculiar e que ao mesmo tempo a gente precisa se dedicar a estudar, né? Para manter essas origens, essas histórias bastante vivas na nossa memória. E como diz, né, um trecho aí do hino que diz assim, né? Tua origem coberta de glória é que faz ter um imenso valor. Então eu acho que é isso, assim, né? Uma conclusão final, assim, desse mapa paranista. E aqui, apresentar para vocês também, eu acho que é importante, as referências que eu utilizei para essa pesquisa.
Eu vou citar algumas, né? Acho que eu não vou citar todas aqui, mas eu acho que para quem quer se aprofundar nessas pesquisas, acho que vale, porque eu indicar aqui alguns livros e algumas referências pode ajudar você a também dar continuidade nessa pesquisa. Então, aqui, né, você tem o livro Voo Certo, do Carneiro Neto, em que ele explica com profundidade a origem dos clubes, as famílias que eram envolvidas nessas histórias. E por isso que eu digo, né, quando a gente fala sobre estudar o futebol, é também estudar muito da cultura da própria cidade, porque várias famílias importantes fizeram parte dos clubes, tiveram suas importâncias econômicas e sociais, né, na participação também de outros clubes e de outras entidades ali, né? Então, eu acho que quando a gente remete a essas histórias do passado, também começa a compreender um pouco mais o nosso próprio presente, né? O outro livro aqui, né, Paraná Clube, 30 anos da fusão, do William Bolling e do James Scrock, que é o pessoal do Museu Paranista, um excelente livro, uma excelente publicação que fala sobre os 30 anos da fusão, né, e todos esses detalhes da fusão entre Pinheiros e Colorado. A Década de Ouro e a Volta a Seriado, do Josias Lacour. Palco das Emoções, né, que é do Newton dos Santos, em que ele traz um capítulo especial sobre Curitiba, sobre todos os estádios que existiram aqui, né? E é um resgate histórico também fantástico ali, com a descrição, com algumas fotos bastante antigas. A História Concisa de Curitiba, do Renato Mocelin, que tem uma abordagem. Tem um capítulo especial também, um trecho que fala sobre o futebol aqui, né? E a presença do futebol, como isso era importante, né? Que nem eu falei, acho que no episódio. Não me recordo agora, mas em algum dos episódios eu falo sobre as origens, né, às vezes esquecidas, né, por exemplo, do Britânia, sobre a permissão, né, de jogadores negros para jogarem, assim como o Ferroviário também, né, que tinha essas origens, às vezes, de pessoas mais humildes. E também ele vai contando um pouco sobre o Coritiba, sobre o Atlético, e como que o futebol permeava toda uma gama importante aí de relações sociais da cidade. A História Concisa dos Bairros de Curitiba também, De Savoia a Água Verde. Esse aqui é um livro que tem todos os jogos do Savoia, até, né, a mudança de nome para Água Verde, você tem todos os jogos com um relato importante, assim, de cada... da descrição, né, de cada jogo, e acho que também tem o ano, o local, os jogadores, enfim. Então, um resgate histórico fantástico. Curitiba Luz dos Pinhais, que é um livro do Rafael Greca, né, o ex-prefeito, em que tem muita informação histórica importante ali, também fala sobre muitas famílias históricas e sobre também o futebol. Quando o futebol andava de trem, do Hernani Buchmann, o Futebol Paraná História e História do Futebol Paranaense são esses 3 livros aqui, né, eles têm lá na Biblioteca Pública do Paraná. São livros muito completos sobre a história e origem, né? E aqui não só sobre o Paraná e os seus clubes antecessores, mas também sobre todos os clubes que existiram e que existem, né, até hoje, mas vários outros clubes que foram extintos, mas que também são sempre importantes a gente retratar aqui. A Presença Negra em Curitiba, né, um livro da Fundação Cultural de Curitiba. Foi nele que eu achei também a foto do Maeda Cuica, né, que foi um jogador do Ferroviário e foi o fundador da primeira escola de samba de Curitiba, né, a Colorada. Aqui a coleção dos bairros de Curitiba e também fui atrás de livros que contam a respeito da história, né? Tanto do Coritiba quanto do Atlético Paranaense, né? Nesses 2 livros, nessas 2 publicações, também tinha muita coisa sobre os estádios, né? E dos estádios deles e sobre as origens também dos clubes. Estádios e Cidades também, que é Em Busca dos Templos do Futebol, do Ayrton Torino Júnior, em que ele faz crônicas sobre diversos estádios que ele visita no mundo, e um deles é sobre a Vila Capanema. Sobre os sites e blogs, acho que vale a menção aqui do Museu Paranista, né, no Instagram, que eu acho que são eles que têm o maior acervo aí de pesquisa sobre o Paraná Clube. Peço que vocês sigam ele lá no Museu Paranista. O site da Hemeroteca da Biblioteca Nacional. Esse é um site fantástico, porque ele tem diversas publicações, na verdade, assim, diversos jornais. Os jornais que foram extintos, né, que já não circulam mais, ele já tem isso quase tudo digitalizado. São jornais lá desde 1800 e pouco, 1850, mais ou menos, você tem os jornais. E que você consegue fazer uma pesquisa relativamente rápida para buscar as informações que você deseja. Então, quando eu pesquisei, né, quando eu precisei ir atrás de jornais aí de 1914, 1920, né, e enfim, essas datas bastante longínquas aí,
o site da Hemeroteca da Biblioteca Nacional foi extraordinário, tá? E aqui também, né, parte de visitas na Biblioteca Pública do Paraná, Casa da Memória, enfim, outros sites aí de vários jornais que são importantes, o próprio site do Paraná, site do IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento da cidade de Curitiba, e outros sites aí que também são importantes que ajudaram muito nessa pesquisa. Beleza? Então, pessoal, quero agradecer imensamente você que acompanhou todos esses episódios, você que pôde compartilhar essas informações, que pôde também contribuir comigo, né? Seja mandando mensagens, críticas, sugestões e também informações adicionais aí que têm contribuído muito para que a gente possa preencher cada vez mais, né, esse quebra-cabeça dessa pesquisa do Mapa Paranista. Então, agradeço imensamente. Caso você tenha também informações adicionais aí para complementar, peço que você entre em contato comigo através do @mapaparanista no Instagram e no YouTube, e também no e-mail, né, no mapaparanista@gmail.com. Tá certo? Então, muito obrigado mesmo. Meu nome é Kazuma Oski e quero agradecer novamente a você que contribuiu com essa pesquisa e que tem assistido todos esses episódios. Beleza? Então, um forte abraço a todos e espero vê-los aí numa próxima pesquisa. Valeu, um grande abraço.